Existe um acúmulo crescente de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso é medido. Qual é o efeito desse aumento de gases de efeito estufa no clima? Existe a possibilidade do clima mudar abruptamente? Você viu o tamanho desse Hurricane Irene, né? Esse Irene, a dimensão? Pode ser que seja uma coisa normal, variabilidade, né? Mas nós estávamos num determinado equilíbrio e nós estamos saindo desse equilíbrio, nós estamos contribuindo de alguma forma. Onde isso vai dar? O aquecimento global é um processo natural. Já aconteceu faz muitos anos, na ausência do ser humano, na ausência das companhias de petróleo, que o nível de CO2 aumentou, a temperatura aumentou, o nível de CO2 caiu, a temperatura caiu. E isso é um ciclo, né? Então, se nós estamos em um processo natural de aquecimento, as atividades humanas estão acelerando esse aquecimento. É como um ponto de ruptura. Você pega uma barra e vai torcendo a barra, vai torcendo a barra, ela vai fletindo. Mas existe um ponto em que a barra parte. Uma régua, por exemplo, de madeira, você pode fleti-la até um ponto. Aí, se você soltar, ela volta. Mas se você fletir demais, ela cleque. Tem dois com lanternas aqui. E dois aqui, se vocês tiverem lanterna que o William trouxe, né? Fala com o pessoal da casa da administração, que a gente já está indo lá. A Terra já foi quente, já foi fria, esquentou de novo, passou por outras eras glaciais, tudo antes do homem aparecer. Esse aumento e resfriamento da temperatura foi batizado pela ciência de mudanças climáticas. A partir do final do século XIX, o movimento de aquecimento ganhou força. A ciência que tenta desvendar essa história também. Você tem uma discussão, um debate muito atual, por sinal, se as alterações de clima que se observa hoje de aquecimento climático é uma função de uma variável natural ou é uma variável induzida pelo homem. A nossa função como geólogo é explorar a parte natural dessa mudança. Tá? Para você dizer que houve realmente um aquecimento global induzido pelo homem, você tem que conhecer a mudança natural. Conhecer a mudança natural significa que os cientistas precisam entender o clima do passado e do presente. No Brasil, o estudo do clima passa obrigatoriamente pela influência do oceano, da Amazônia e da relação que esses dois sistemas estabelecem com o ciclo de carbono. A Caverna do Diabo, na região do Vale do Ribeira, nos leva ao passado. A caverna ela serve como uma espécie de local protegido, que é um ambiente perfeito para se estudar variações contínuas ao longo do tempo. Essa formação aqui, ela está com o topo molhado e isso significa dizer que ela está em atividade, ela continua crescendo. E é um estalagmite, diria, tipo vela, ideal para o tipo de estudo que eu estou fazendo. Então, provavelmente, um estalagmite desse tamanho deve dar por volta de uns 200 mil anos, por aí. A partir da análise química da formação das estalagmites, os paleoclimatologistas conseguem registros de como era o clima no passado. Mas os primeiros dados dessa história vêm dos testemunhos de gelo. Na verdade, se mede concentrações de CO2 aprisionados em bolinhas no gelo. Você tem um gráfico que tem esse formato, pequenas oscilações naturais, e de repente, nos últimos 50 anos, você tem algo que está acima dos valores máximos observados nos últimos 1 milhão de anos. Quer dizer, é algo muito assustador, porque o intervalo de tempo que isso ocorreu é muito curto, 50 anos. O primeiro cientista que mediu a concentração de dióxido de carbono na atmosfera foi o norte-americano Charles Killen, no Havaí, em 1957.
A partir dele, outros cientistas passaram a fazer essa medição em diferentes partes do mundo. Esse gráfico, que representa o resultado das medições, mostra a concentração de moléculas de carbono na atmosfera desde 1980 até 2009. O eixo vertical mede a concentração de CO2 em ppm, partes por milhão. O eixo horizontal indica a latitude da medição. As bolinhas mostram o lugar onde a medição é feita. As oscilações menores do gráfico representam as estações do ano em que as plantas fazem mais ou menos fotossíntese. E a variação maior mostra o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. De 1980 até 2009, a média dessa concentração subiu de 330 para 390 ppm. Eu, particularmente, não tenho dúvida que isso acontece. Eu acho que acontece o aquecimento induzido pelo homem. Mas eu tenho sérias dúvidas de qual seria a fração desse aquecimento devido às causas naturais ou a fração desse aquecimento devido às causas antrópicas. A contribuição do estudo como esse, com os espeleotemas, seria mais na parte natural do sistema, né? Fica difícil a gente separar variáveis naturais e variáveis antrópicas para um registro pós-revolução industrial. Porém, nós podemos ir muito além no tempo, pelo menos nos últimos 600 mil anos. Então, essa seria a contribuição da coisa. Vamos subir lá para o elo perdido no final? Estou meio cego aqui, né? Essas mudanças do clima que os cientistas estudam acontecem por conta das chamadas forçantes climáticas. Na verdade, forçantes é aquilo que vai determinar as condições de tempo e, eventualmente, clima em alguma direção. Vamos pegar um vulcão. O vulcão, quando ele tem uma erupção, ele joga uma quantidade de fuligem muito grande na atmosfera, né? Outros gases, mas fuligem também. Esse fuligem cria uma camada que impede que os raios solares entrem na Terra. Portanto, eles tendem a diminuir a temperatura embaixo deles. Grande exemplo disso foi o Pinatubo, foi um vulcão que explodiu nas Filipinas, foi uma explosão violenta e aquele ano a temperatura média da Terra diminuiu em meio grau. Então, esse tipo de sistema natural e interno da Terra pode causar mudanças no clima. A própria inclinação do eixo da Terra, a distância Terra-Sol, né? E há uma vertente também, inclusive, de raios, né? Gamas e outros tipos de raios vindo do espaço que poderiam interagir com as nuvens e, portanto, ter algum tipo de efeito na mudança do clima. Essas são mudanças em que eventualmente ocorrem e vão ser naturais, né? Só que de uma maneira bem lenta, né? Enquanto que as internas não, elas podem ocorrer sistematicamente e, portanto, influenciar mais rapidamente, como um próprio vulcão ou uma queimada ou outros tipos de deflorestamento, desmatamento, né? Tudo isso pode gerar mudanças locais que eventualmente acabam interferindo no clima de uma forma geral. Uma dessas forçantes climáticas, talvez a mais importante, é o transporte de calor pelas correntes marinhas. Afinal, 71% da superfície terrestre é formada pelo mar. São 361 milhões de quilômetros quadrados de oceano. Esse navio aqui começou o programa Antártico Brasileiro. Nos primórdios, né, do estudo do papel do oceano no clima. É impossível você entender o clima do planeta sem considerar conexão. o oceano junto com a atmosfera. Do ponto de vista climático, o que importa para a gente é o movimento que o oceano tem no longo período. É o que a gente chama de circulação termoalina. Termoalina vem do fato de que é uma circulação que depende de diferenças de temperatura e de salinidade em diferentes regiões do oceano. Nas regiões próximas ao Equador você tem temperaturas mais quentes, próximo aos polos você tem temperaturas mais frias.
Isso faz com que haja movimento nas camadas mais próximas à superfície em direção aos polos, e nas regiões profundas você tem movimento dos polos em direção ao Equador. Esse movimento demoraria cerca de 1000 anos e associado a ele há uma redistribuição de calor entre as diferentes latitudes do planeta. E o clima do planeta hoje a gente entende que ele depende crucialmente desse padrão de circulação. Se você aquecer o planeta 1 grau de temperatura apenas, essa temperatura a mais vai provocar degelos em regiões onde tem gelo. Por exemplo, no Ártico, na Antártica, vai aumentar o volume da água, aumentando o nível do mar, e vai alterar o padrão de circulação pelo fato de você alterar a composição química, a composição termolina. O padrão de circulação dos oceanos é muito semelhante ao padrão que ocorre na atmosfera. São 2 padrões que se espelham um no outro. Existe vento porque existe diferença de temperatura. Então, o fato da região equatorial, né, que recebe a maior quantidade de energia do Sol, está mais quente, e a calota polar recebe menos, está mais frio, gera o que a gente chama em meteorologia, né, e na ciência, de como gradiente, ou seja, uma diferença de temperaturas. Essa diferença faz com que você induza um vento, né, que tenta levar um ar mais quente ali onde está mais frio e esse ar mais frio onde está mais quente. Como a Terra gira, né, o fato dela girar faz com que gere uma onda, né, na atmosfera. Então, essa onda que efetivamente acaba gerando, né, nós chamamos isso de ondas planetárias, até tem um nome de um cientista, ondas de Rossby, né? É essa onda que acaba gerando esse ar mais quente onde está frio, o ar mais frio onde está quente, e, portanto, fazendo com que a temperatura média do globo, né, ou da Terra seja bem equilibrada. Então você tem também esse padrão de circulação. Só que, ao contrário da atmosfera, que praticamente não tem barreiras, o oceano é confinado, é dividido pelos continentes. Então o padrão de circulação oceânico, ele acaba sendo diferente da atmosfera exatamente por causa das limitações impostas pelos contornos, né, pelos contornos continentais. Se você interromper esse padrão de circulação, você vai desencadear uma mudança climática muito grande. A interligação entre os padrões de circulação da atmosfera e do oceano foi identificada em uma caverna próxima à Caverna do Diabo, na região sul do estado de São Paulo. Esses eventos abruptos, por exemplo, os eventos detectados no testemunho de gelo, foram primeiramente registrados no Brasil há 5 anos atrás, nos espelhotemas daqui, do Vale do Ribeira e da Caverna Santana. Então, foi um trabalho que eu fiz durante meu doutorado e que mostrou que você tem um evento de escala global, originado no Atlântico Norte, que tem uma repercussão até a parte sul do Brasil. O que acontece no mar tem uma repercussão nos continentes, não somente em escala regional, mas em escala global. O aumento de emissão de CO2, que começou no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, se intensificou nos séculos XIX e XX e continua até hoje. Esse excesso alterou a composição da atmosfera, que, por sua vez, pode afetar o padrão de circulação de correntes no oceano. Se não houve uma mudança drástica do clima até hoje, devido a essa intensa atividade humana, é porque o oceano ainda está recebendo o impacto. Só que, gradativamente, ele vai acumulando esse impacto, essa energia extra que está sendo colocada no sistema, e, eventualmente, ele reage. E reage de que maneira? Alterando o padrão de circulação, consequentemente, alterando a forma como o calor é distribuído entre as diferentes partes do sistema e, em consequência, você começa a ter respostas no sistema climático que nos afetam. São os chamados eventos extremos, que se tornam cada vez mais extremos e mais frequentes.
Desde a Revolução Industrial, o que o homem tem feito é disponibilizado um carbono que não devia estar na equação. Através, primeiro, de queimas de biomassa, que começaram no começo da Revolução Industrial para gerar vapor, e depois com a queima de combustível fóssil. Então, tinha um carbono que a gente chama de carbono lento, que era o petróleo que estava lá aprisionado na Terra há milhões de anos, nós colocamos ele de volta no jogo. E colocamos também o carbono que a gente chama de carbono rápido, que é o carbono que está na vegetação, que ele cicla muito mais rápido que o petróleo. Então nós colocamos esses dois reservatórios de carbono, boa parte desses reservatórios, à disposição da atmosfera. Esse excesso de CO2 na atmosfera, ele aumenta a temperatura por causa do chamado aumento do efeito estufa. A radiação solar bate na superfície da Terra, reflete, ela encontra uma molécula de CO2 ou uma molécula de N2O ou de metano e volta para a Terra. Isso aquece o planeta. Você pega o seu carro, deixa no sol, quando você abre a porta do carro, não vem aquele calor, aquele bafo quente? Então, o seu carro funciona como efeito estufa. Ele permite que o raio de onda curta atravesse o vidro, né? E ele aquece lá dentro. Aí o calor ele não escapa pelo vidro. O vidro funciona como um gás de efeito estufa. O sea, que existem diferentes formas naturais da atmosfera emitir CO2. Os processos de respiração emitem CO2. A fotossíntese absorve CO2. Se todo fosse equilibrado, o que CO2 é emitido, a fotossíntese absorve, mas já estamos fora de equilíbrio. A atmosfera já não está conseguindo liberar todo esse CO2 como consequência de respiração, os processos de fotossíntese. Os oceanos já estão absorvendo menos CO2. Então essa é a preocupação, que nós estamos num nível de saturação, onde o equilíbrio entre a emissão e a absorção de CO2 já está sendo quebrado. O oceano, mais uma vez na história. Agora, como protagonista no equilíbrio entre a emissão e a absorção de carbono. É o chamado ciclo do carbono. O oceano funciona como grande absorvedor de carbono da atmosfera. Esse carbono que está em excesso na atmosfera lentamente passa da interface ar-água. Na água, esse carbono é dissolvido e ele é capturado por diferentes animais, mas principalmente pelos foraminíferos, que são pequenos animais microscópicos que têm uma conchinha de carbonato de cálcio. Esses bichinhos vão ser os transportadores do carbono que estava na atmosfera para o oceano, do oceano para o fundo do oceano, quando eles morrem. Por um movimento que chama subsidiência, eles vão lentamente sendo colocados no interior da Terra. Eles passam um tempo lá, onde, através de fenômenos como vulcanismo, o CO2 volta para a atmosfera. Na atmosfera, esse CO2 pode ser de novo absorvido pelo oceano, mas ele pode entrar na biota terrestre, através do processo de fotossíntese, quando o CO2 é transformado em matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai morrer, parte vai ser respirada e voltar para a atmosfera, parte vai ser transportada para os rios, e como todo rio acaba no mar, esse carbono vai voltar para o mar novamente. Lá na atmosfera, por difusão, esse carbono volta no oceano, assim se faz o ciclo. Um dos trabalhos da ciência é entender como fica o ciclo do carbono com o excesso de moléculas de CO2 na atmosfera. O nosso laboratório para a América do Sul mede a concentração de CO2 na atmosfera, onde um pequeno avião sobrevoa em círculos até a altitude de mais ou menos 5.000 metros. Existe uma mala coletora de gases, onde a cada altitude ela abre um cilindro e armazena o gás referente àquela altitude. Aí nós conseguimos, através desse equipamento, medir a concentração de CO2 que existe nessas diferentes altitudes e, muito mais que isso, medir o isótopo do carbono desse CO2. Através do isótopo, você pode dizer qual a influência do gás CO2 gerado no caso de uma floresta, até qual altitude ele interfere no ambiente. No caso de uma área mais urbanizada, de um lugar mais antrópico, qual a altitude onde o gás gerado por aquele ambiente interfere dentro do ambiente, nesse caso, por causa de alteração antrópica.
Medindo os isótopos das moléculas de carbono encontradas na atmosfera, eles, os cientistas, conseguem saber de onde veio esse carbono. Se veio dos carros ou das fábricas, se veio das queimadas ou se é simplesmente resultado da fotossíntese. Então ele é muito interessante que ele nos diz, nos responde, especialmente no caso da Amazônia, qual é a interferência do carbono biogênico, ou seja, aquele carbono que veio de material biológico, que veio das plantas da floresta. Hoje, as emissões de combustível fóssil são algo em torno de 8 petagramas de carbono no globo todo, muito bem contabilizado. Você sabe exatamente quantos barril de petróleo produz. Daqueles 8, os países industrializados emitem quase 85%, sendo que os Estados Unidos é muito mais do que 50%, sozinho. Em termos de queima de floresta, nós estamos por volta de 2 e pouco. Infelizmente, nós emitimos 80% desses 2 petagramas que é jogado para a atmosfera, por causa das queimadas na Amazônia. Não são as outras queimadas em geral, são a queimada na Amazônia, destruição da Amazônia. Se nós conservarmos nossas florestas frente à geopolítica do mundo, nós vamos ter um enorme poder de barganha. Não podemos falar para os países que emitem mais carbono através de CO2, olha, nós fizemos a lição de casa, nós estamos estocando carbono com as nossas florestas. Porque nós, como somos uma economia ainda em transição, é difícil nós emitirmos menos CO2 pela queima de combustíveis fósseis do que nós emitimos, porque isso vai realmente prejudicar a taxa do nosso desenvolvimento, e países como nós, a Índia e a China, estão nessa fase de transição. Então é difícil cortar gastos no desenvolvimento do país. Mas nós podemos dar uma contribuição enorme se nós pararmos de queimar a floresta. Se você conhece o mundo todo, mas ainda não conhece a Amazônia, você não conhece o mundo todo. Preservar a Amazônia é mais do que reduzir as emissões de CO2. A física, a química e a biologia da floresta formam um sistema que afeta a atmosfera, o oceano, os ventos, as chuvas. Por isso, grande parte dos cientistas do clima no Brasil foca seus estudos na Amazônia. A chuva é o eixo motor. O vapor d'água está aqui próximo da superfície. Quando forma a chuva, a nuvem transporta esse vapor para mais altos níveis e transforma em água líquida. A hora que ele transforma em água líquida, ele libera calor e varia a pressão, porque o gás vira líquido. Então desaparece aquele gás. E esse processo da transformação do vapor d'água em água líquida e, portanto, precipitação, chuva, é como funciona a atmosfera. São as variações de pressão que geram os ventos. Então, a chuva ela é particularmente importante porque ela é a consequência de um mecanismo de mudança de fase do vapor d'água, que é abundante na região amazônica, ambos por causa da floresta e por causa da importação de vapor que os ventos alísios trazem dos oceanos. Então, por isso que a gente reduz o problema, não o problema, a questão, o assunto da Amazônia à chuva. Eliminando a Amazônia de certa forma, você aumenta com uma fonte de calor, você vai modificar as circulações dos ventos e eventualmente você vai modificar o clima em outra região. Nós já temos algumas simulações por modelos que mostram que quando você remove a Amazônia, né, na verdade a umidade acaba vindo direto mais para o sul, né, e você faz com que a parte mais norte e nordeste sofra com isso, sofra com secas. Isso imaginando cenários futuros, né, onde você tem esse aumento de gases de efeito estufa e você remove a floresta como um todo. Então, existe toda uma interação, não só da floresta com a atmosfera, mas da floresta afetando outras regiões se você modificá-la.
Mais uma vez de volta ao passado. Na mesma caverna que encontramos dados da relação da circulação oceânica com o clima do continente, estão indícios da influência da Amazônia no clima brasileiro. Esses estudos de monitoramento que foram feitos em várias partes do mundo, inclusive no Vale do Ribeira, provaram que a composição isotópica e química dessas estalagmites tem a ver com a quantidade, principalmente com a quantidade de chuva lá fora. Aqui basicamente você tem chuva ao longo de todo o ano. O que realmente muda aqui é a fonte dessa chuva. Por exemplo, durante o verão, as chuvas são formadas principalmente por umidade que vem desde a Amazônia até aqui. Ou seja, a umidade que percorre boa parte do continente até chegar no sul do Brasil. Durante o inverno, a umidade vem principalmente do Oceano Atlântico através dos ciclones extratropicais. Então, a partir da composição isotópica, eu consigo dizer de onde veio essa chuva. A gente estabeleceu essa relação entre o clima da região subtropical do Brasil, que envolve o sul do Brasil e o sul de São Paulo também, com o clima da Amazônia. Na medida em que nós conseguimos representar melhor a precipitação sobre a Amazônia, por processos de circulação atmosférica, nós também conseguimos representar melhor as correntes oceânicas sobre o Atlântico e a temperatura do mar. E com isso, gerar melhor previsões sobre a América do Sul. A compreensão de como que esses componentes todos se interligam, que é o que a gente estuda, que a gente tem o conhecimento dos processos físicos e tenta representar esse conhecimento dos processos físicos em modelos. Aí usa computadores e esses computadores nos dizem como será o tempo amanhã, como será o clima daqui a 10, 20 e 100 anos, dada determinadas mudanças, por exemplo, na constituição da atmosfera, quantidade de partículas, CO2, gases de efeito estufa, se nós estaremos experimentando tempestades mais fortes, ou secas mais prolongadas, ou mais chuva no sudeste, um nordeste ainda mais seco. Como será o futuro